Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Hoje é dia 19 de dezembro, terça-feira. Bom dia, Grazi! Começando com o Leãozinho. Bom dia, Ângela. Essa versão é com a Marisa Monte e o Jorge Drexler. Bom dia, nega. Tá de volta já? Bom dia, Conceição. E aí, Mauro, tudo certo? Como estão? Tudo pronto pro final do ano? A semana já é Natal, hein? Tá todo mundo enlouquecido. Bom dia, Eliana. Cheiro de mato. Então é isso, hoje é terça-feira, já se preparando para chegar o Natal, família chegando, é uma loucura. Ainda estou em Palmas, diz a nega. Que ótimo, vai passar o Natal aí, nega? Provavelmente. Aqui é o Dharma M, né? A gente tem que saber da vida de todo mundo. Essa versão eu não conhecia do Leãozinho, da música do Caetano, com a Marisa e com o Jorge Drexler. Ficou bonitinho. Todo mundo gravou essa música. Bom dia, Rosali. Achei legal, só nada muito excepcional assim. Gosto da tradicional mesmo. Bom dia, Isis. Mas eu gostei do baixo. Aí eu vou nos detalhes. Então tá, vamos lá. Volto sábado para passar o Natal com a Carol, claro, né? Carol, vi a Carol se lançando de paraquedas. É muito maluca essa tua filha, né? Bem capaz que ia fazer isso. Bem capaz. A guria é louca. Por que será, né? Bom dia, Raquel. Bom dia, Stanley. Bom dia, Mônica. Então vamos lá, nós estamos aqui, ó, Lógica da Fé, editora Lúcida Letra, com Elizabeth Matznangel. Bom dia, Kátia. Como é que tá, comadre? Por que será, né, nega? Que coisa louca. Bom dia, Rosana. Amo viajar. Tá viajando? Como é que estão as viagens? Então vamos seguir com a Lógica da Fé. Acho que nós paramos mais ou menos aqui. Agir com fé. Bom dia, Ana Teresa. Agir com fé, por outro lado, nos oferece confiança e um lugar de descanso. Mas um tipo diferente de confiança baseada em humildade e abertura. Por humildade eu não me refiro a se sentir pequeno, diminuído, do modo como normalmente descrevemos alguém como sendo um capacho. Humildade aqui refere-se a estar livre da convicção de estar certo e da reificação. Esse tipo de humildade protege você de ficar preso. De forma que, ainda que o processo de viver possa por vezes se mostrar duro e desafiador, sem dúvida você terá sua cota de encontros com circunstâncias indesejadas. Pode ter certeza de que, se você se mantiver aberto, o mundo irá lhe ensinar enquanto você caminha e você se sentirá vivo. Bom dia, Natalina. Eu falei ontem, né? O estado de fé é um estado de compreensão, na verdade, é diferente a fé cega, é diferente a fé em doutrinas, em religião, em política, numa pessoa, numa relação. É diferente. O que está se falando aqui é um estado de conhecimento, de abertura da mente, um conhecimento amplo, de compreender simplesmente que tu não sabe tudo. Tu não tem noção. Tu é sem noção. Entendeu? É essa a diferença.
Nós temos explorado a fé como uma experiência individual, mas também podemos abordar o tema enquanto uma narrativa cultural. Hoje em dia, em muitos círculos, a fé tem sido vista quase como um palavrão. Por isso que ela escreveu esse livro assim, porque é realmente complicado escrever sobre a fé. As pessoas descartam linhagens completas de sabedoria porque elas associam a fé a extremismo e pensamento retrógrado. Você pode encontrar um vasto espectro de decepções culturais em torno da fé, quando se trata de coisas como organizações religiosas ou a instituição do casamento, ou a política também. Você talvez aposte muitas fichas nisso também, até se ver face a face com a bagunça de sua própria humanidade e a dos outros. É claro, tais decepções surgem de expectativas não correspondidas, de forma que, em certo sentido, a coisa toda já estava fadada ao fracasso desde o começo. Porque acreditou, não havia outro destino para você a não ser a dúvida. Alguém aí está com algum problema de fé? Duvido que alguém diga. Eu acho que na real a fé é o seguinte, assim, ó. A fé é aquilo que eu falei antes, mas tentando ver como eu vejo a fé, assim. É tu ter uma total certeza de tua pequeneza, assim, frente ao mundo. E um olhar com total assombro também. Um assombro no sentido de encantamento. Então a fé ela vem para te posicionar dessa maneira, assim. De te resgatar, na verdade. Você verdadeiramente nunca entendeu que a vida jamais concordou em cooperar com o seu senso de justiça. Monja Coen diz isso, né? Tu tá aí fazendo todos os teus planos e o mundo dá uma giradinha assim, pronto, acaba com todos os planos. O Covid, nossa, mostrou tudo isso assim, né? Foi uma lição para todo mundo. O universo não está nem aí para os teus planos. O que você pode ter chamado de a igreja, meu esposo, ou minha esposa, ou meu corpo, nunca foi algo singular permanente, ou uma entidade independente na qual você poderia tomar refúgio. O cinismo e a decepção que você pode ter sentido em relação à fé vieram da compreensão equivocada que você mesmo tinha a respeito da natureza das coisas desde o início. Então, às vezes, a gente perde a fé em determinada situação, numa relação, num casamento, num político, em qualquer coisa. E aí porque a gente compreendeu de forma equivocada. O Stanley coloca ali, a dificuldade é lidar com pessoas que confundem religiosidade com fé. Isso aí é... Porque a fé sempre esteve associada à religião, né? Tem muitas... Esse tempo eu fiz um monte de lista de palavras, assim, de coisas que foram associadas à religião ou à política, ou a estados... ou ao Estado mesmo, ao Estado social, e o quanto essas palavras elas foram infundidas em nós e a gente foi criando isso, assim, uma certeza sobre isso. Então tem várias palavras que foram se apropriando e se apropriaram do significado delas, e aí é um problema, né? Hoje em dia muitas pessoas associam fé a fundamentalismo e dogma. Mas, se você olha para a qualidade dessas experiências, encontra uma quantidade enorme de expectativas e senso de certeza. Apegar-se a estar certo e deixar-se tomar por humildade, ou seja, agir com fé, reflete em dois modos diferentes de responder à condição humana. O fundamentalismo surge da tentativa de encontrar um refúgio duradouro em um mundo mutável. Tem uma pessoa que eu conheço, só conheço, não tenho relação. E, bom dia, Laura. E essas pessoas pertencem a um culto, a uma seita, no pior sentido da palavra, e
são fundamentalistas, e essa pessoa, ela promove a ideia de que tudo deveria voltar à Idade Média. Inclusive eles rezam em latim. E aí eles pregam isso, assim, pregam o sexo, a mulher não pode tomar anticoncepcional, não pode nada, assim, ela tem que continuar gerando filho. O sexo é só para fazer filho, não importa. Em pleno século XXI, e não são pessoas velhas, são pessoas com 20 e poucos anos, que foram abduzidas mentalmente. Eu fico muito impressionado. Vocês não ficam? Eu fico abismado. Isso é uma das coisas que fazem lá, né? Imagina as outras. Então eles promovem que a Idade Média é o período da razão e que deveriam se manter nesse período. Que coisa mais maluca. A Idade Média foi o pior período da história. O período mais sangrento, sujo. A única coisa boa da Idade Média é que tiveram vários insights assim, na física, na matemática, em vários aspectos, né? Mas isso foram os gênios, e justamente esses gênios, eles eram contra esses fundamentalismos. A idade da razão era dos gênios, não dos malucos lá da igreja e da política. E aí o Mauro escreveu, imagino que a barbárie da Idade Média eles abominam. A Idade Média foi só um período de total incerteza da humanidade, assim, um momento que a humanidade não deu certo. E justamente esses gênios que tinham na Idade Média foram os que lutaram contra isso. Então, se eles querem voltar à Idade Média, tem que pensar nos gênios que transformaram a Idade Média para o que é hoje. Senão a gente estaria ainda no lodo. É de tanta estreiteza intelectual que eu não consigo nem discutir. É mesmo que eu discutir que a Terra é plana. Eu não consigo discutir com uma pessoa dessa. Eu saio do círculo. Eu saio. Eu realmente... Tem horas que eu não tenho... Minha tolerância para discutir é zero. Assim, tipo, não vou falar contigo. Falo sério, eu digo isso mesmo. Vocês pensam que eu sou muito budista? Não sou nem um pouco budista nessas horas. Eu não vou discutir contigo. Eu já largo essa voadeira, assim. Eu não vou discutir contigo porque tu não tem sensatez. Então, quando tu tiver sensatez, a gente conversa. Aí as pessoas dizem, não, mas tu tem que mostrar o lado. Não, a pessoa é doente. A pessoa precisa se tratar com medicamento. Sério, eu não tenho paciência para isso. Por que eu fico tão indignado com essas coisas? Porque essas pessoas estão tendo filhos e estão fazendo os filhos pensarem dessa maneira, nesse mundo. É muita maluquice. Vim ir preso. Mas, como a gente tem liberdade de expressão, de pensamento, mas não é plana, diz o Mauro. O Mauro está afim hoje. Ele quer provocar o oficiano. O Mauro quer provocar. Tipo, pois é, vai saber, né? Sempre a gente estava andando de carro, eu e a Carolina, sei lá, a gente estava por São Paulo, aquela última viagem. Aí ficava pensando, mas como? Do nada me deu aquilo. Como que eles imaginam que a Terra é plana? Daí tu está andando e acaba. Cai assim num abismo. O fundamentalismo surge da tentativa de encontrar um refúgio duradouro em um mundo mutável. Tá aí, o mundo é mutável, gente. Como que tu quer fixar as coisas num lugar? Ele não possui a flexibilidade que acolhe a diversidade de ideias e experiências. Não consigo acolher essa diversidade de ideias assim. A Terra é plana, que temos que voltar à Idade Média. Muito mais coisa que tem por aí. Ditaduras de esquerda e de direita. Extrema direita, insanidade total, uma banda de maluco. A extrema esquerda, insanidade total, bando de maluco. Entende? Extremismos são manter as coisas nos seus aspectos duradouros, assim. Extrema religião, extrema relação tóxica entre as pessoas, tudo que for extremo. Aceitar as coisas como elas, aqui não. Você pode explorar por si mesmo a diferença entre sentir que está certo e a confiança que vem de sua habilidade em aceitar a natureza abundante e desconhecida da vida. Está aí. A vida e o conhecimento é abundante. Está aí para a gente olhar, para a gente ver a nossa pequenez.
Aceitar as coisas como elas são, agir com fé, traz conforto, insight, bravura e compaixão profundos. Você pode, inclusive, começar a se perguntar se você tem alguma outra escolha a não ser agir com fé. Olhar para as palavras e experiências tão perto como temos feito elucida suposições que poderiam, de outro modo, permanecer trancadas na linguagem. Pensamentos e ideias são poderosos e eles ditam como nós vemos o mundo e a direção para a qual nos movemos. Então, bom dia, Simone, tudo bem? Os pensamentos são poderosos, gente. E o mais incrível é que essas pessoas que pensam assim, com essa pequenez, estreiteza de mente, são mentes estreitas, né, com alguma capacidade intelectual reduzida. E essas pessoas com capacidade intelectual reduzida, elas jamais vão ouvir, por exemplo, um dharma desses, assim, qualquer um que rode na rede, não o meu, mas qualquer outro. Não esse nosso aqui. Porque elas também não se propõem a isso. Elas vão andar sempre no mesmo lugar, assim, vendo as mesmas coisas. E aí se autoalimentando daquilo, né? E isso é um grande problema. Porque gera uma noia, né? Aí que gera noia. Aí que gera loucura. Olhar para as palavras e experiências tão perto, como temos feito, elucida suposições que poderiam, de outro modo, permanecer trancados na linguagem. Então, pensamentos e ideias são poderosos. Deixar claras diferenças entre senso de certeza, fundamentalismo ou expectativa e fé genuína nos libera de hipóteses vagas e nos oferece a escolha de investigar claramente a complicada situação humana e atuar nela. Nossa habilidade de agir com fé, ou não, tem papel fundamental em determinar a qualidade do nosso bem-estar. Por que tem essa habilidade de agir com fé tem fundamental importância em determinar a qualidade do nosso bem-estar? Porque muitas pessoas que perdem a fé, elas caem no niilismo, né? Que é não acreditar em mais nada. Bom dia, Luiz. Essas pessoas caem nesse lugar, elas não acreditam em mais nada, e aí tanto faz, aí algumas tiram a vida, ou deixam de viver, se tornam os farrapos humanos, aí surge a doença que é a depressão, que é muito triste. Ou o outro lado, o outro extremo, que é o existencialismo. Elas vão propagar essa ideia de que existe um Deus, né? E que esse Deus ele vai te levar para um paraíso e que esse existencialismo tu vai viver eternamente renascendo sempre o mesmo, tal. O budismo não acredita nisso. O budismo não acredita nesse sistema. Mas enfim. Agora, a gente perde a fé. Eu acho que o pior dos casos é o niilismo, né? Em que tu não vê mais sentido nas coisas. E tem muita gente assim, gente. Muita gente, infelizmente. Então não vamos dispensar a fé tão apressadamente. Afinal, não é culpa da fé que nós a usemos como sinônimo para expectativa, dogma e sensação de certeza. Mesmo os maiores cínicos e teóricos da conspiração, aqueles que resistem à própria noção de fé, têm fé em suas ideias. Simplesmente por estar respirando o seu coração, estar bombeando sangue dentro do seu peito, você nunca será capaz de escapar da necessidade da fé. E por que você iria querer fazer isso? Esses cínicos que ela se refere aqui, mesmo os maiores cínicos e teóricos da conspiração, os cínicos não é o sentido de cinismo, de tratar as pessoas com cinismo, não é nesse sentido. É um posicionamento filosófico. Já existia na época do Buda. Existiam os samanas, né, os brahmanes. Os samanas eram os errantes, assim, filósofos de rua, como os gregos, né, tinham também, que não eram os da academia. A academia surge depois, né? Bem depois. Academia, escola, universidade, né? Mas as escolas eram todas de rua, assim como na Índia também já existia, muito tempo antes.
Então, existiam também várias linhagens, várias formas de pensamento, não linhagem, várias formas de pensamento. E essas formas de pensamento tinham de tudo, os materialistas, os advakas, os jainistas, o budismo ainda não, porque o budismo não existia, né? Forma de pensar como o Buda, né? O Siddhartha. Bom dia, Lucelena. Então existiam várias delas, e uma delas era o cinismo, né? E eles negavam a existência de várias coisas, e eles acreditavam na verdade de cada uma delas, acreditavam na verdade do jainismo, dos materialistas, do Buda, quando ele surge, eles não negavam, eles diziam, isso também é possível. Então eles tinham um olhar muito mais amplo do que todos, na verdade. Porque eles olhavam, estudavam todas as escolas e diziam, todas têm uma verdade. Então a gente não vai optar por uma ou outra, né? Então todas têm uma verdade. Só que fica uma coisa meio em cima do muro, né? Esperando que surja alguma coisa sempre assim, que seja mais incrível. Então eles não negavam e também não apoiavam. A complicada situação humana literalmente esbarra em você dia após dia, convocando sua coragem, inteligência, implorando-lhe que preste atenção à vida como ela é, encorajando-o de deixar se entregar à humildade. Por quanto tempo você vai conseguir ignorar isso? Pergunta a Elizabeth Nangel. Eu acho que é muito difícil, todos os dias, tu acordar de manhã e ter fé. Eu acho que para muitas pessoas é muito difícil. Pessoas que passam necessidade sérias, assim, de fome, de doença, né? Mas depois que tu começa a entender o funcionamento do karma, ou pelo menos ter um vislumbre desse funcionamento, que o karma é muito difícil de entender, mas tu tem um vislumbre, assim, básico dele, tu começa a perceber que todas essas formações assim foram criações, né? Tanto dessa vida como outras formas, né? Ou genéticas. Bom dia, Ana. E quando tu começa a perceber isso, tu começa a entender que como tudo é mutável, tudo é em constante movimento, por que não ter fé que as coisas podem ir também ir desenvolvendo as tuas novas condições para que isso aconteça? Porque só ter fé não adianta. Então, quando tu tem uma visão do budismo do karma, teu estado de fé muda. Teu estado de fé muda. Acreditar. No começo do período moderno, os ocidentais se apaixonaram por uma ideia, um ideal de absoluta certeza, ao que parece é inatingível. Mas porque alguns são relutantes em renunciar a ele, trataram de fazer uma compensação exagerada, alegando serem certezas, crenças e doutrinas que alguns podem ser provisórias. Quem escreveu isso foi Karen Armstrong. Isso aí amanhã a gente vai reler. Então acreditar é ter consciência de que nós não sabemos tudo. Vamos nos colocando numa postura para a prática? Mas eu acho realmente que é muito difícil acordar todos os dias, principalmente quem não tem perspectiva, assim. E aí achar que as coisas vão melhorar, assim, eu acho bem difícil. Do lugar onde nós falamos aqui que todo mundo tem alguma condição adequada para viver, é mais fácil, né? De qualquer forma, as pessoas se agarram a alguma fé. O problema é agarrar-se e ficar esperando que só por agarrar-se as coisas vão mudar. Esse é o problema. Aí é o dogma, né? Aí se agarrou o dogma, não a fé. Porque as coisas não vão mudar. Porque tu não vai conseguir ver a mudança. Tu vai olhar sempre para aquele lugar. Faça uma inspiração profunda. Soltem pela boca. Um suspiro longo.
nesse primeiro momento da prática, a gente simplesmente deixa que o corpo e a mente vão se acomodando naturalmente, ou você apenas observa o que acontece. Nessa parte da prática, a gente apenas observa sem julgamentos. Se o corpo está cansado, você observa o corpo cansado. Se o corpo está agitado, você observa agitado. Se ele está tenso, observa tenso. Se os pensamentos estão ainda dormentes, observa pensamentos dormentes. Somente isso. Se estão agitados, pensamentos agitados. A capacidade da fé surge já nessa nossa avaliação. Capacidade de não querer mudar aquilo que se apresenta, simplesmente para encaixar em um lugar em que você reconhece. E se ao invés de mudar você olha e diz: o que eu posso fazer com essa situação agora? Com este corpo nesse estado que ele está? Com essa mente nesse estado que ela está? Quando eu reconheço, eu começo a tirar pequenas camadas de pó da minha mente, porque minha mente e meu corpo também não são isso. Eu não preciso ter a tentativa de querer mudar, porque na verdade qualquer outra mudança é outro estado construído. Eu preciso que o meu corpo fique desperto, preciso que o meu corpo fique mais tranquilo, preciso que minha mente fique mais ágil ou mais tranquila, não importa. É novamente um estado construído. A meditação é a busca do estado não construído. Não há um estado. Então, se eu consigo apenas observar o fluxo do ar entrando e saindo, eu vou achar um lugar em que não há nem dormência nem agitação. Há o estado pleno. Não há nem tensão, nem repouso. E como eu faço isso? Apenas observo o ar entrando e o ar saindo, até que a mente mesmo se mostre. A mente se mostra. Observe por alguns instantes o ar entrando e saindo. Não há necessidade de mudar esse fluxo de ar, apenas observe.
Esse estado de suspensão é o estado natural da mente. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandem e toquem a todas, todos, todos, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia, uma boa terça e até amanhã.